Bom, galera, então vamos para a segunda parte, que a gente iniciou, a gente falando sobre criança goleiro, né? Então, falamos um pouquinho sobre criança, sobre suas características e vamos falar um pouquinho agora sobre a parte específica dos goleiros, beleza? Eu gosto muito dessa imagem, vou confessar, quando eu vou falar sobre desenvolvimento técnico, eu vou contar uma história bem rapidinha. Esse garoto aí da foto, Kaique, ele, na época dessa foto, ele tinha 8 anos e durante 7 anos da vida dele, ele não andava. Ele tem um problema na articulação coxofemoral e o garoto não andava. E o grande sonho dele era ser goleiro. Então, quando o Kaique pôde andar, ainda com muita dificuldade na locomoção, a primeira coisa que ele quis fazer foi ser goleiro. E aí, os pais e os avós, né, encontraram o RC Goleiros e ele passou a treinar com a gente. E, pô, uma coisa que acontecia muito e me fez refletir um bocado sobre o treinamento foi que nas categorias menores aqui em Pernambuco e em muitos estados, né, a gente não tem a adaptação do gol. A trave ela não diminui, né, nas categorias menores. Então, uma coisa muito recorrente era de que meu filho toma muito gol por cima. Pô, mas uma criança de 1 metro para chegar na altura de 2 é complicado, né? Mas aí eu quebrava muito a cabeça para ver possibilidades. E uma das coisas que eu comecei a identificar com o Kaique é que, pô, quando a gente tava lá no intervalinho da água, ele ficava, vai tio, chuta para mim. E aí eu tomo e chuto a bola para Kaique, né? E aí quando eu bati umas bolas mais altas, aquela vontade do preparador de goleiro fazer gol, né? Quando eu bati umas bolas mais altas, Kaique ia com toda dificuldade e, pum, ia para a bola e defendia. Digo, caramba, esse garoto chegou há pouquinho tempo, mas ele não tem receio de ir para a bola, ele não se espanta. Uma coisa que eu comecei a identificar era esses garotos que sempre o pai vinha cobrar de que eles tomavam gols por cima, o pai normalmente falava muito junto do garoto que ele não defendia a bola alta, que ele não podia, que ele não conseguia. E aí terminava que às vezes você jogava a bola com a mão para o garoto, uma bola aqui na altura do rosto ou um pouco acima, e esse garoto arregalava os olhos, porque na cabeça dele o que é que vinha? Eu não defendo bola alta. E aí já bate aquela insegurança. E com o Kaique era totalmente o contrário, né? Ninguém chegava para Kaique e dizia, você não consegue defender bolas altas, muito pelo contrário. Com o Kaique era muito aquela questão de, pô, o garoto passou 7 anos da vida sem andar. Então era sempre aquela questão, não, você pode, você consegue. E aí quando fazia qualquer coisa com o Kaique, na cabeça dele era, eu consigo. Então uma coisa que desperta muito pra gente é que a mente da gente controla tudo, isso daí é fato. E quanto mais obstáculos a gente coloca e a gente não pensa nas soluções para superar esses obstáculos, a gente termina criando barreiras que a gente não é capaz mais de superar. Então, essa questão de você falar com o pai, pô, não fala junto dele que ele não pega a bola alta, a gente vai tentar trabalhar aqui, mas tira isso da cabeça do garoto, porque realmente vira um fator limitante para o desempenho dele. Então, o Kaique foi um aprendizado gigantesco que a gente teve com esse garoto. Hoje ele mora nos Estados Unidos e está correndo um bocado por lá. A gente fica muito feliz. Então, vamos embora falar sobre desenvolvimento técnico. Quando a gente fala sobre técnicas específicas, meio que às vezes tem algumas particularidades, né? Cada um tem sua forma de ensinar e pensando nisso eu escrevi um e-book que é justamente esse desenvolvimento técnico para goleiros de futsal. Então, quem tiver aí no celular, arruma outro celular, ou quem tiver no computador, na TV, é só colocar o celular, ativar a câmera do celular, direcionar para o QR Code e ele vai abrir uma aba da internet e você vai fazer o download gratuito desse e-book. Espero de coração que sirva aí para vocês. Então, a gente fala um pouquinho sobre biomecânica, a gente fala um pouquinho sobre essa questão das técnicas, os erros mais comuns. Então, independente se você é preparador de goleiro ou treinador, ele vai te dar algumas ferramentas
para entender um pouquinho melhor sobre esse universo da parte técnica dos goleiros. Fechado? Esse é meu presente aí. Vamos seguindo. Então, ó, uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre isso daí, ó, técnica e gesto motor. Uma coisa muito interessante, ó, na imagem, a gente percebe que os dois goleiros eles estão fazendo a mesma técnica, sendo que a habilidade motora que eles estão fazendo, o gesto motor que eles estão fazendo essa técnica, né? Eles estão muito diferentes. Então a gente percebe que um deu defesa do goleiro e no outro deu uma bolinha por debaixo das pernas. Então essa questão de trabalhar o gesto motor é muito importante. A técnica é a descrição do movimento, né? O movimento perfeito. Sendo que cada atleta vai ter seu diferencial, vai ter a sua estatura, vai ter a sua fisiologia específica. Então, quando a gente vai trabalhar com pessoas, né, não tem como a gente fazer uma indústria e sair fazendo todo mundo igualzinho, não tem como. Então, cada atleta vai ter sua particularidade e em cima de cada uma delas que a gente vai ter que trabalhar e potencializá-las, né? Isso é muito importante. Então, ó, uma coisa que para mim é muito importante quando a gente fala de parte técnica são os educativos. A gente ensinar o goleiro, a gente fragmentar a técnica para facilitar o entendimento dele é muito importante quando a gente quer trabalhar e desenvolver a técnica do goleiro, né? Tem um vídeo muito legal a seguir, se liga, de uma criança aprendendo a andar. Isso aí seria, vamos dizer assim, o processo educativo natural da vida, né? Esse educativo aí, quem criou foi Papai do Céu. E aí, vê só como isso é interessante para a gente. A criança que ela engatinha, ela tá ali colocando a mão na frente o tempo todo, eventualmente ela perde um pouquinho o controle, cai, bate o rosto no chão, e o principal, ela começa a perceber, opa, bati o rosto no chão, isso não é bom, me machuca. Então, ó, eu tenho que ficar ligado aqui para não deixar isso acontecer. E aí, ó, a criança ela vai, ó, botando a mão bem firme, colocando ali, ó, e vai fazendo o trajeto dela, fazendo as carinhas feias, mas vai seguindo, ó, e botando a mão no chão, se protegendo. E aí, ó, logo em seguida, quando ela, nos primeiros passos dela, olha só o que acontece. Primeira coisa, ó, quando vai cair, pum, colocou a mão no chão. Então, ó, quando a gente vai para os educativos técnicos, é justamente para a gente fazer com que o goleiro assimile o movimento e quando ele parta de um movimento de queda na posição em pé, ele não vá tocar os pontos de dor no chão, ele não vai bater com o quadril, ele não vai bater com o cotovelo. Então, a gente vai fazendo esses educativos justamente para preparar o movimento mais completo, né? Então, a gente vai fragmentando ele, simplificando para fazer com que o entendimento ele seja o menos traumático possível, né? É normal a gente ver crianças que andam naquele andajar, que quando elas começam a andar, normalmente elas caem e batem com o rosto no chão. Então é muito diferente se eu estou engateando e bato com o rosto no chão e se eu estou em pé e eu bato o rosto no chão. A pancada ela é bem maior. Então eu termino muitas vezes, se eu não passo o meu atleta por um processo educativo técnico, eu termino gerando para eles diversos impactos, diversos traumas ali. Isso daí às vezes até fica crônico. Então é importante que a gente desenvolva essa questão técnica dos goleiros. Beleza? E aí, ó, uma coisa muito importante que meio que se polarizou na preparação de goleiros. Está parecendo partido político, né? Tem gente que fala que o treinamento ele tem que ser voltado somente à parte técnica. Outras pessoas falam que tem que ser voltado para a solução de problemas. Tem gente que diz assim, se o goleiro for técnico, para mim tá bom. Opa, mas aí na hora do jogo, se esse goleiro for muito técnico nos treinamentos, mas ele não conseguir transferir isso daí para a situação de jogo e tornar a técnica situacional, a gente vai ter um grande problema. Então, a gente unir essas duas formas de trabalho, para mim, é a grande chave para os goleiros da atualidade, né? O goleiro está cada vez mais inserido no jogo. Então, se a gente limitasse o goleiro simplesmente a reagir
dentro do gol para proteger a meta. Talvez se a gente focasse muito mais nos movimentos técnicos, a atividade de velocidade e reação, e eles não tivessem interação com os adversários, com o ambiente, talvez fosse até uma estratégia, talvez até legal. Mas como o goleiro está ativamente participando do jogo, se a gente não coloca esse goleiro dentro de uma metodologia que trabalhe a tomada de decisão para que ele resolva os problemas que acontecem no jogo, o goleiro também vai ter muita dificuldade para responder a cada situação dessa. Beleza? Então, olha só. Essa daí é claramente uma defesa, eu acho que é uma das mais espetaculares que eu já vi. Repara que o jogo está 15-0 para o Brasil contra Ilhas Salomão e Thiago apronta uma dessa. Vamos lá. Olha só. Ele faz uma defesa e depois faz quase um duplo twist carpado de Daiane dos Santos e resolve o problema, cara. E aí me diz, que técnica é essa? Mas aí, vamos lá, ele resolveu o problema. Então, o principal é o goleiro não arrumar mais problema para o time, né? Então, se ele conseguir, obviamente, ter um gesto motor adequado para fazer as defesas e ter uma boa relação de tomada de decisão, isso vai ser muito bacana para que ele consiga realmente colocar para fora ali, colocar no jogo todo o seu potencial. Então, assim, o treinamento ele vai fazer muito isso daí, né? A gente vai, na parte técnica, quando a gente desenvolve a parte motora do goleiro, basicamente a gente quer que o goleiro tenha menos riscos de se machucar, porque, como eu falei, né? O goleiro está em contato direto com o chão ali nos movimentos, e aí o chão machuca demais, velho. Então, quadril, cotovelo, normalmente são lesões que acometem muito os goleiros, justamente por essa questão de estar batendo o tempo todo. Então, quando a gente entra no automatismo técnico, a gente gasta menos energia para executar um movimento, a gente consegue otimizar a técnica para fazer com que você gaste menos energia e, consequentemente, você gaste menos tempo. Então, a técnica ela entra muito para nortear essas situações. Beleza? E aí, ó, uma questão de percepção do jogo, é o seguinte, vê como nesse lance aí o jogador está pisando na bola, ele nem armou a alavanca de finalização e o goleiro já vem e se atira na bola e, pô, a gente talvez não seja a melhor decisão a ser tomada, né, nesse momento, já que o jogador nem abriu uma finalização e o goleiro já se entregou ao lance. Então, qualquer passe eventual que venha surgir daí, se o cara quiser dar um corte para finalizar, o goleiro vai passar lotado, não vai conseguir recuperar. Então, assim, essa percepção do jogo também a gente vai trabalhar dentro dos treinamentos, beleza? Então, ó, mecanizar é a parte fácil. Até o cachorrinho aí, ele consegue segurar a bola. Você trabalhar a técnica é a parte mais simples, digamos assim. Mas, realmente, você inserir essa questão técnica dentro de um contexto caótico, dentro do contexto do jogo, para que o goleiro solucione problemas, aí sim é a parte que a gente precisa trabalhar e é o que eu vejo que é o maior paradigma da iniciação. Muitas vezes na iniciação, os goleiros são habituados o tempo inteiro a só reproduzir padrões de motores. Então, saber fazer espacate, saber fazer queda, saber fazer saída, mas e aí? Em que momento ele vai usar cada um desses elementos? Para quais situações ele vai utilizar movimento A, B ou C? Então, são essas perguntas que a gente precisa fazer, né? E para que o goleiro tenha todas essas respostas de uma forma processual, não só declarativa. Então, para que ele responda a esses problemas do jogo de uma forma mais assertiva, beleza? Então, ó, vamos para algumas atividades que a gente pode brincar um pouquinho com as crianças e até com os adolescentes, até os adultos. Dá para a gente fazer muita coisinha assim. Então, vê só, nessa atividade aí, a gente tinha atletas aí em torno de 7 a 8 anos, e aí tinham duas metas, dois golzinhos, e os outros dois iam trocar passes e iam tentar finalizar em qualquer uma das metas, beleza? Se liga. Aí eles vão trocando passe e vão tentando finalizar.
o momento da finalização é livre. Então, o foco atencional que os goleiros que estão protegendo a meta têm que ter é altíssimo o tempo inteiro. E aí a gente gosta de brincar também de gerar desafios para ele. Vamos ver quem faz mais gols, vamos ver quem ganha, quem perder paga uma prenda. E assim, não no sentido de colocar demais a competição no treino, mas também começar a despertar isso daí. Então, isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa que com criança a gente não pode competir, mas a gente pode colocar isso daí realmente nos treinamentos. Isso é muito bacana. Isso torna o engajamento no treino muito mais intenso por parte das crianças para aquele treinamento ali. E aí, ó, essa atividade foi muito bacana, ela é bem parecida. Eu selecionei 3 atividades bem parecidas, só mudando o grau de complexidade. Beleza? Se liga, essa atividade, eu e o Pimenta fizemos no primeiro estágio do Cabeça lá em Cabo Frio. E aí, ó, 2 goleiros que eles, pelo que eles relataram, eles não tinham a preparação de goleiros e quando tinham, era muito mais pautado numa questão tecnicista. E aí a gente começou a colocar eles ali dentro de um contextozinho de um joguinho, de uma brincadeira, onde eles tinham que defender e eles também poderiam atacar. Se liga. A gente ia trocando passe, aí ó, Pimenta pisou a bola e o outro goleiro não percebeu que ele podia finalizar. Pegou com a mão, perdeu a oportunidade. Aí ó, o outro já recebeu a informação e concluiu. E aí eles, ó, protegeu, vai defendendo. E aí uma parte interessante da atividade, ó, finalizou, um defendeu e o outro reagiu também. Por isso o feedback foi positivo aí para os 2. Então, assim, numa atividade que a gente teve um encontro com os meninos ali de, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, a gente já conseguiu colocar elementos não só de parte técnica, que a todo momento a gente estava pontuando com os garotos, mas também dos elementos comportamentais para o jogo. Então, essas questões de percepção, de tomada de decisão, elas independem de idade. Elas precisam estar presentes no treinamento dos goleiros. E aí, ó, um treinamento já com atletas mais velhos, de 15 a 20 anos. A gente aí, nesse caso, a gente aumenta um pouco o nível de complexidade pelo desenvolvimento dos atletas. E repara, os 2 gols das extremidades, eles são maiores. Eles têm os 3 metros, que é o gol formal, né? A meta formal. E as 2 metas do meio, elas são menores, elas têm 1,5 metro. E só que os goleiros que estão no meio, eles têm que defender a meta em ambos os lados. Então, se liga um pouquinho como funcionou a atividade. Eles também atacam, eles defendem. E aí, ó, a gente segue, ó, mesma lógica, tá vendo? Troca de passes. E aí pode ser finalizado em qualquer uma das 4 metas. E se a bola ficar no jogo, eles que jogam. Então, eles reagem, eles protegem o gol, eles têm que atacar e vai seguindo. Aí, ó, passe, defesa, já bota no jogo, ó, seguindo aí, já muda, já ataca o outro lado, já tem bola o tempo inteiro. Então, não dá para deixar o nível de atenção cair e, ao mesmo tempo, ó, eles estão executando movimentos do jogo de forma livre, de forma imprevisível. E aí a gente vai reforçando essas questões que eu fui falando para vocês. Beleza? Então, galera, para a gente fechar, eu gosto muito desse vídeo, ó. E aí depois o goleiro faz o salto lá. Eu gosto muito desse vídeo, que assim, muitas vezes tem gente que não deixa que as crianças vão para o gol. Então, meu irmão, deixa essa galera ir para o gol, deixa eles brincarem, deixa eles se divertirem e vamos ofertar para os goleiros um ambiente rico para que eles se desenvolvam. Às vezes, quando a gente limita uma forma de trabalhar ou outra, a gente negligencia muito a questão de desenvolvimento do goleiro. Então, vamos focar nisso daí, galera. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Deixo aí meu muito obrigado à Cabeça, ao Team Cabeça. É um prazer imenso aí poder estar batendo papo com vocês. Quem tiver curiosidade aí, quiser acompanhar um pouquinho mais sobre a preparação de goleiros, pode seguir lá o RC Goleiros. Quem quiser entrar em contato direto comigo, eu deixo aí meu WhatsApp, não tem frescura, nada. Manda mensagem aí, a gente troca ideia, troca figurinha e vamos embora. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado. Espero ter contribuído aí
nessa conferência e é um prazer enorme estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Fechou? Galera, valeu demais. Tamo junto.